Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa história. E o nosso entrevistado de hoje é mestre em Ecologia pelo Programa de Pós-Graduação e Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos. E possui diversas pós-graduações. São elas Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Direito Ambiental e Docência na Educação Superior. Graduou-se em Tecnologia Ambiental, além, é claro, de atuar como docente e coordenador em cursos de gestão de logística e gestão ambiental na Unimes Virtual. Eu estou falando do professor mestre Vinícius Roveri. Vinícius, obrigada por aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Gabi, pelo convite. Obrigado, Stênio, também pela sempre colaboração com a gente aí nas rádios. Bom, para iniciar, eu sempre pergunto sobre a infância. Como é que foi sua infância? Você é aqui de Santos? Na realidade, eu sou de Santo André, na região do ABCD. Eu morei nessa região uns 7 anos, né? E a partir dessa idade, eu me mudei para o interior e passei praticamente a minha adolescência, né? A minha fase adulta, vamos dizer assim, na região de Americana e Santa Bárbara, né? Então fiz vários amigos nessa região e ainda, apesar da distância, eu mantenho esses contatos ainda. E como é que é a infância em Santo André? Porque a gente, da praia, a gente imagina a infância na praia, era passar na praia, canal, e em Santo André? A gente tinha, né, na época da minha infância, década de 70, 80, não sou tão jovem assim, nós tínhamos ali muita questão do skate, até legal falar sobre isso, né? Era muito forte na região do ABC. Então, meu pai morava em São Bernardo, que tinha uma das principais pistas de skate na época. Uhum. Santo André e São Caetano tinham boas pistas também. Então, a minha infância, eu digo até uns 12, 13 anos de idade, foi praticamente andando de skate com meus amigos, com meus primos. Então, era bem diferente. A praia não me fazia falta nessa época. Ah, que interessante. É uma visão diferente que a gente tem. Exatamente. E os seus pais? Eles trabalhavam em quê? Como é que eles se conheceram? Os meus pais se conheceram em Santo André, né, quando jovens. A minha mãe, né, praticamente sempre viveu em Santo André e meu pai em São Caetano do Sul. Para quem não conhece, são regiões muito próximas. Meu pai sempre trabalhou na indústria automobilística. Ele trabalhou por 40 anos na Volks, na Ford. Ele não tem formação superior, mas sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, que se destacou nessa parte de ferramentaria. Então, se aposentou era muito forte, né, nessa época. Na verdade, o ABC, né, começou na década de 70, né, com um milagre econômico brasileiro. Sim. Nessa época, você teve a entrada de muitas indústrias automobilísticas no Brasil nessa época. Uhum. E o polo do ABCD foi marcante nisso. Você tinha Volkswagen, Ford, GM, que ainda estão lá, mas que foram as principais que entraram no país, né? E eu acho que todo mundo no ABC nessa época tinha como visão fazer o Senai e trabalhar na indústria automobilística. Meu pai foi um desses, né? Então, esse conhecido praticamente em Santo André e meu pai sempre trabalhando na indústria automobilística. E você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãos, né? Sou do meio, né? A minha irmã mais nova, ela é formada em bacharel em turismo, hoje ela trabalha no Senai de Santos, ela é professora. O meu irmão tem formação na área de engenharia mecânica, trabalhando na parte de ar-condicionado. Uma coisa que é interessante, né, que hoje eu atuo como professor em nível superior e os meus irmãos também, né, seguiram um pouco para essa área de docência, então é uma área que eu acho que é muito inerente à nossa família. Você disse que do ar-condicionado, né? A sua família teve uma empresa de ar-condicionado, não foi isso? Na verdade, falando um pouco mais da minha família, os meus pais se separaram, né, a gente ainda é jovem, ainda criança ainda, e nós mudamos para o interior, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos de idade, né? Então nós mudamos para Rio Claro no primeiro momento. Fiquei 5 anos em Rio Claro e mais 10 anos em Americana. Depois eu cheguei em 96 aqui em Santos. Então, nessa mudança para o interior, os meus pais se casaram novamente. Meu pai permanece em São Bernardo, minha mãe se casou com meu falecido padrasto.
que eu posso dizer para você que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida e dos meus irmãos, na questão de você ter uma referência pessoal, masculina. Legal. Nem tanto masculina, porque, olha, eu posso falar que a minha mãe é uma pessoa que, se você a conhecer, você vai ver que ela, sozinha, ela poderia suprir a função do pai e da mãe. Ela tem esse talento, vamos dizer assim. Mas o meu padrasto, ele é uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito bem formada. Ele era um alemão, que por acidente nasceu no Brasil, a família toda é alemã realmente, são refugiados de guerra. Então ele acrescentou na nossa formação questões assim muito interessantes com relação à dedicação, né, a questão de você ter foco no que você faz, determinação, respeito pelas pessoas. Então acho que isso foi uma questão que durante a nossa infância nos ajudou a nossa construção enquanto pessoa. E vocês três são do mesmo irmão, e sua mãe não teve nenhum filho com ele? Não. Somos realmente pais, né? Filhos do mesmo pai. Não tenho filho à parte, no caso, da minha mãe. E a sua adolescência, você disse que passou no interior. Isso. Não é isso? E como é que é passar a adolescência no interior? Olha, porque pra gente, imagina assim, um coreto, né? Uma praça em volta. Na verdade, o interior mudou bastante, né? E também não é uma Americana, Rio Claro não é uma cidade tão afastada, é próxima de Campinas. Americana hoje, se eu não me engano, estiver falando bobeira, deve estar hoje por volta dos seus 100 mil, 120 mil habitantes. Então, e é uma cidade que tem a área têxtil muito forte, algumas empresas, né, e cresceu muito a parte do comércio. Então, né, não é tão assim. Como eu mudei para Santos, tinha muito disso, né? Eles têm a visão da pessoa no interior com um matinho na boca, igual o Chico Bento. Não é bem assim. Tem alguns hábitos diferentes, né? A gente, então, vivia muito lá, o esporte era muito forte lá. Então, no esporte... Inclusive, você fez basquete, né? Fiz, eu acho engraçado essa questão do basquete, porque quem não me conhece, né? E eu comento que eu joguei basquete na minha adolescência, as pessoas riem, né? Até porque eu só tenho uma baixa estatura, eu tenho 1,75, que para basquete é muito pequeno. Mas quem me conhece lá na época sabe que eu era até um bom jogador de basquete, né? Então, na realidade, até para comentar um pouco, eu acho que a gente está falando, né, da Rádio Unimes tem essa intenção de falar um pouco da formação pessoal, né, e também profissional. Eu destaco isso no esporte, uma coisa que o basquete me trouxe bastante em termos de formação. O basquete também, né, o esporte te ajuda a ter uma formação de equipe, né, você ter responsabilidade ali com o teu companheiro, você respeitar o espaço dos outros, tudo isso você leva para a sua profissão. Então, a minha vida enquanto esportista na adolescência foi importante para minha formação também. Mas você chegou a ganhar jogando? Ganhava pouco, mas ganhava, né? Eu cheguei a ser posso dizer que sim, porque eu cheguei a ser remunerado nas categorias maiores, como isso foi juvenil. Isso era 90, isso em Americana, Santa Bárbara. A equipe era de Santa Bárbara, eu morava em Americana, né? Então eu tinha ali, né, em 93, 94, nessa época, já subindo para uma equipe adulta, então eu comecei a receber. Eu posso dizer que foi um primeiro salário, sim, que eu tive praticando esporte. E depois? Você foi trabalhar em outra área? Depois, na realidade, antes de entrar no ar-condicionado, que eu não te respondi sobre o ar-condicionado ainda, eu fiz a faculdade de Educação Física, né, porque foi até uma consequência pelo fato de eu estar praticando basquete. Eu estudei na PUCamp por 3 anos, fazendo bacharel em Educação Física, e eu sempre tive a intenção de entrar na área. Já no primeiro ano eu comecei a estagiar na área de esporte. Você se imaginava dando aula? Imaginava dando aula, estagiei em academia de musculação, academia de natação, o próprio basquete, né? Fiz alguns estágios e eu não me enxerguei ali profissionalmente nessa área. Percebi que eu não era feliz, embora eu sempre tenha gostado da docência, mas o esporte não me satisfazia como professor. Então eu preferi abandonar a universidade naquela época, que é uma decisão difícil. Terceiro ano, é isso? Terceiro ano. Não pensou ficar mais um ano e se Olha, formar? todo mundo me diz isso, mas olha, hoje eu tenho plena convicção de que eu poderia até ter um canudo, mas eu não iria atuar nessa área. Então eu preferi realmente começar a trabalhar, que aí vem a questão da empresa de ar-condicionado da família, que já estava começando a se desenvolver. É uma empresa familiar, então quanto mais esforços você tiver ali, mais chances você tem de se dar bem. Então eu preferi engajar junto com a minha família e constituímos a empresa. Ela iniciou aqui em Santos ou lá no interior? Por isso que eu vim para Santos, né? Como eu falei, a minha mãe é uma pessoa muito ativa profissionalmente, inclusive, atuava com a gente na empresa. Ela junto fez com o seu padrasto junto também? Com o meu padrasto. Ela fez uma pesquisa de mercado
e viu que Santos, até pelo próprio calor que nós temos aqui, demanda portuária, industrial, vários comércios, ele era muito mais interessante montar a empresa aqui na região do que você montar no interior. Então a nossa vinda se deu por conta da nova empresa. E a sua mãe tem alguma formação? Não, minha irmã não tem, minha mãe não tem formação nenhuma superior, fez técnico em contabilidade na época, mas faculdade ela não fez. Né? Então, mas começou realmente com ela e meu padrasto nessa parte de desenvolver a empresa. E vim para cá para fazer a empresa. E como é que foi que você decidiu pela área, no caso ambiental, ambiental, né? A área ambiental, ela também surgiu na minha vida com relação à empresa de ar-condicionado. Em 97, mais ou menos, se o pessoal lembrar, nós tivemos a morte do ministro Sérgio Guerra, que era, acho que é Sérgio Guerra? Sérgio Guerra, que era o ministro do Fernando Henrique na época, que morreu devido a um problema de, né, pelos laudos. Rato, não foi? Isso, que na realidade tinha a ver com a parte de climatização. Né, era o problema de contaminação interior relacionada ao ar-condicionado. Então surgiu várias leis, inclusive federal naquela época, exigindo que as empresas tivessem a manutenção e a análise da qualidade do ar interior nesses edifícios doentes. Começou a se falar em edifício doente na época. E eu vi na área ambiental a possibilidade de um aprofundamento nessa área para que pudesse ter um novo ramo de trabalho dentro da empresa de ar-condicionado. Então, na realidade, eu entrei na faculdade pensando em aumentar o escopo de serviços da nossa empresa. Interessante. E como consequência uma visão diferente, né? Completamente diferente. Aí você começa a abrir, evidentemente, conhece novas pessoas, você tem novos horizontes, você começa a trilhar outros caminhos. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer outras coisas na área ambiental. E depois de formado, qual foi o seu primeiro emprego? Depois de formado na área ambiental, eu comecei a atuar em consultorias. Então eu já me desliguei da empresa de ar-condicionado. Essa empresa ela persistiu ainda por mais uns 10 anos, o meu irmão à frente, né? Porque era a pessoa que era tecnicamente responsável realmente pela atividade. A empresa continuou perfeitamente bem. E eu comecei a trabalhar com consultoria ambiental. Então eu tive numa consultoria no Guarujá. Essa consultoria trabalhava com licenciamento ambiental, focando em avaliação de qualidade da água. Então eu tive experiências assim de muitas grandes obras da Vale, da Alcoa, em mineração, no norte e no nordeste do país. A gente trabalhava no licenciamento dessas novas obras. E como é que funciona isso, para quem não tem a mínima noção? É legal até para quem está interessado em fazer a gestão ambiental. Na realidade, as empresas que são potencialmente modificadoras do ambiente, no caso a mineradora, né, durante a sua vida útil ela pode causar vários impactos. O licenciamento e a lei, isso é uma exigência legal, exige que essas empresas façam um licenciamento ambiental perante um órgão ambiental competente, mostrando quais são os seus impactos positivos e negativos. Lógico, os positivos, que são geração de emprego, melhorias para a cidade como um todo, são destacados. Sim. Os negativos precisam ser mitigados ou compensados. Então, o trabalho do licenciamento é isso. Fazer uma análise apurada da empresa e sugerir melhorias para que ela possa gerar menos impacto. Então, eu comecei a fazer isso durante o meu trabalho. Essa imposição, no caso, ela foi definida há pouco tempo, né? Antigamente não existia muito recente. Tinha muito interesse. Não tinha essa visão ambiental, a gente pode dizer assim. Então, até que o pessoal que tem as aulas de licenciamento comigo hoje em dia, eu acho que o principal estudo de caso que nós temos é a Baixada Santista. Sim. Porque, na realidade, muitas leis estadual, até as leis federais, elas foram sendo promulgadas devido a, muitas vezes, situações ocorridas em Cubatão com o polo industrial, que surgiu... Infelizmente foi muito exemplo ali, um exemplo negativo. Ele surgiu sem nenhum tipo de licenciamento ambiental. Por quê? Ele é anterior à lei que exigiu o licenciamento. Então acaba sendo estudo de caso aqui embaixo mesmo. E aí você começou a fazer um monte de pós. Fez pós de direito ambiental, fez pós de docência. Isso é uma dica, né? Eu não gosto de falar dica, mas eu acho que são orientações que eu passo isso para os meus alunos também hoje em dia. Você se formar há 12 anos atrás, hoje em dia praticamente o que você viu nas cadeiras já não vale mais nada. Sim. Então você tem que buscar, além de profissionalmente você vai evoluindo, você tem que buscar na educação um refinamento da sua formação. Claro que não digo para todo mundo fazer 4 pós-graduações lato sensu como eu fiz. Você encontra, por exemplo, talvez numa outra graduação, ou mesmo em cursos de extensão de menor duração, a sua qualificação. É que eu me via, eu gostava de fazer o lato sensu, ainda faço cursos, né? Eu acho importante para um
uma melhoria profissional. Então eu acho que isso foi um caminho importante, até realmente fazer o mestrado, que aí veio uma exigência mesmo profissional. É que você encaminhou mais para a área da educação. Isso, da área da educação. E como é que foi a primeira vez que você foi dar aula? Eu comecei em 2005, eu gosto até de ressaltar que foi na Escola Circuito em São Vicente. É um colégio técnico em nível médio, eu trabalhei com um técnico de meio ambiente, que foi a professora Carmen e a professora Valéria, na época, que me abriram a porta da Circuito, para que eu começasse, de fato, a experimentar como seria trabalhar o meu conhecimento como professor. Sim. Porque a minha formação não é uma formação de pedagogia, de licenciatura, de formação de professores. Eu tenho uma formação técnica. Então eu não tenho uma experiência de sala de aula. Sim. Então foi um exercício, por isso que as pós, né, o mestrado vem contribuir com essa formação pessoal, mas o meu impacto foi em sala de aula, tentando ser didático com os meus alunos. Sim. Eu acho que eu obtive sucesso. Da Circuito eu passei depois pelo Senac de Santos, passei pelo Colégio Positivos, até que eu ingressei, o primeiro curso superior, a primeira faculdade que comecei a trabalhar foi em 2007, na Unimes, por indicação do pessoal da Circuito. Você vê como que legal. É. A professora Beth, que está com a gente até hoje, a nossa coordenadora geral, por acaso era amiga da diretora, a professora Carmen, tinha um currículo meu aqui na Unimes. Ela ligou, isso a professora Carmen me disse, olha, recebi uma ligação da Unimes, perguntando sobre você. Eu disse, olha, é um professor, me passou as minhas qualificações, agradeço a ela. Ela não mentiria, eu realmente deveria merecer aquelas informações que ela passou. E eu ingressei na Unimes em 2007. Depois eu fui para outras faculdades, para a UNAERP no Guarujá. Você iniciou aqui no curso de pós-graduação? Pós-graduação que nós tínhamos, foram um dos primeiros cursos, né? Era a pós-graduação de gestão ambiental. Nós tínhamos aqui em 2007. E você começou a gravar videoaula, né? Gravar as videoaulas. E como é que foi encarar? Porque é totalmente diferente de uma sala de aula, né? Totalmente diferente, né? E aí, como eu falei, é mais um exercício na carreira docente, né? Que você tem que sair daquele mecanismo que você já tem em sala de aula, experimentar um outro ambiente, que é você se imaginar com um aluno do outro lado da câmera e você fazendo a gravação. É completamente diferente, né? Mas eu acho que com a experiência das videoaulas gravadas eu consegui fazer um bom trabalho. Você é coordenador também de dois cursos, de logística e de gestão ambiental, isso, né? O que o curso esses cursos tecnólogos, no caso, vale a pena para o aluno fazer? Porque é mais rápido, o mercado está precisando. O que o aluno pode esperar desses cursos? Olha, o curso de tecnologia, embora, né, o mercado tenha... Que é uma coisa que agora todo mundo está praticamente buscando. Todas as universidades hoje oferecem os cursos de tecnologia, assim como os bacharelados e as licenciaturas. A tecnologia, a minha forma de enxergar o curso, ele acaba sendo hoje uma primeira entrada do profissional no mercado com uma formação superior. Então ele pode, lógico que ninguém vai parar de estudar depois de uma faculdade concluída, que hoje o mercado não é mais isso, né? Então ele fazendo o curso de tecnologia, ele tem a condição de se qualificar num primeiro momento e consequentemente ele pode até buscar um bacharelado ou um outro tecnólogo, uma pós-graduação. São cursos que têm abertura para o mercado. Por quê? Ele tem uma formação específica. Vou dar um exemplo. Você pega uma biologia, né, uma licenciatura ou um bacharelado em biologia. Você tem diversas áreas de meio ambiente para atuar, entre elas a gestão ambiental. O cara que faz um curso de gestão ambiental em nível de tecnologia, ele tem um aprofundamento numa área que é da área de ciências naturais para poder atuar. Então, como eu falei, é uma formação direcionada e focada para alguns nichos do mercado. Então, ela tem a sua importância. Sim, com certeza. E além de professor, você também foi pesquisador, sim, não é isso? Você o projeto de segurança socioambiental no município de Guarujá. Isso. Na realidade, como é que é esse projeto? Só para entender um pouco da questão da pesquisa, todo professor, né, que ingressa num mestrado, num doutorado, está em carreira docência em nível superior, ele acaba, até por exigência, e isso acontece muito hoje, tendo que ser um pesquisador, né? Então, eu tive a possibilidade de ingressar nesse projeto de segurança socioambiental no Guarujá, e esse projeto ele tem a intenção de fazer uma recuperação socioambiental no Guarujá. O primeiro projeto piloto que teve foi na Praia da Enseada. Da onde surgiu esse projeto? O Guarujá foi uma das últimas cidades a serem ocupadas aqui na Baixada Santista. Como consequência, teve um boom populacional na década de 80 e 90 muito grande, que levou ali
a uma série de problemas socioambientais, de saúde pública, problemas de criminalidade, porque a cidade não tinha infraestrutura para poder... Não foi preparada para receber esse contingente de pessoas muito grande. Bom, consequências ambientais muitos, né? Então, o projeto socioambiental, ele teve a intenção, ainda há tempo que ele continua, de fazer um diagnóstico na Praia da Enseada, porque foi uma praia que nós pegamos ali como a principal turística da cidade, então servia de modelo, para fazer algumas análises. No meu caso, pela minha experiência, era de avaliação de qualidade da água. Nós selecionamos os canais de drenagem urbana que tinham interferência direta da Vila Júlia e Vila Baiana, que são comunidades ali que historicamente sabe-se que lançam esgoto doméstico in natura nos canais, cujo caminho onde é? As praias. Isso é uma coisa conhecida. Então, o que é a pesquisa envolvida ali? Nós quantificamos e qualificamos esses níveis de poluição, para que você pudesse ter um relatório final dizendo, olha, as praias, como todos sabem, recebem esgoto in natura, porém, através desses indicadores de contaminação, nós podemos dizer que as pessoas são sujeitas a tais tipos de doenças de veiculação hídrica. Então, foi um relatório que nós entregamos para o Instituto Socioambiental. Esse instituto ele trabalha no planejamento do município, então tem a intenção de usar essa informação para recuperar a cidade. Então vai ter toda uma ação social envolvida, não é uma coisa rápida, é um diagnóstico inicial, mas que tende a trazer melhorias para o município. Então essa é a função da pesquisa, né? Sim. Em que ano foi essa pesquisa? Essa pesquisa começou em 2009, ainda na UNAERP do Guarujá, junto com os alunos de graduação. Já existia uma outra pesquisa, assim ou não? Não. No Guarujá ela foi inicial. Começou ali com um grupo de professores na instituição, e ela evoluiu depois em 2011 com a minha entrada no mestrado, e concluí a pesquisa em si em 2013 com a minha dissertação de mestrado. Então eu usei o mestrado para fazer a pesquisa, porque eu usei os recursos, né, e a contribuição de demais professores para que tivesse uma pesquisa realmente que fosse segura e fornecessem dados que fossem aproveitados pelo município. E me diz uma coisa, como é que essas pessoas encaram as pessoas, os deputados, os vereadores, os prefeitos encaram essa pesquisa? Porque é muito fácil chegar e mostrar. Exatamente. E eles têm que agir. Isso é um cuidado muito grande. Geralmente quando eu faço uma palestra ou mesmo eu falo sobre esse projeto, assim como você logo percebeu, é uma situação que você envolve pessoas. Né? Então o cuidado como tratar essa informação é uma coisa que eu, enquanto pesquisador, tenho muito. E principalmente eu faço essa orientação no final quando eu apresento os resultados de má qualidade da água do Guarujá. Na realidade não é uma caça às bruxas. A gente precisa entender que os dados são importantes para mostrar que não só as pessoas são as culpadas, mas o próprio poder público tem a sua parcela de culpa, porque muitas vezes não faz o saneamento correto. Então, é complexo a discussão, porque, na mas verdade, as pessoas... é uma cidade turística que depende também da praia, então você tem que tratar a informação com muito cuidado. Mas, assim, da forma que está sendo caminhada essa informação com o Instituto Socioambiental, eu tenho certeza que a minha função não é mais aplicar esse projeto, e sim, como pesquisador, dar continuidade em demais áreas para você ter um diagnóstico de situação e sugerir algumas ações. Mas eu tenho certeza que o que está sendo feito no Guarujá hoje tem um lado humano muito forte. Então as pessoas serão ouvidas, as pessoas serão respeitadas, e a tendência é que nessa união entre poder público e a própria comunidade possa melhorar a condição socioambiental do Guarujá. Sim. Próximo ano a gente vai ter Olimpíadas. E o que está sendo muito comentado nos jornais é a Lagoa, né, no Rio de Janeiro, onde as pessoas vão praticamente nadar em uma água totalmente imprópria. Nesse caso, na sua opinião, o que você acha que dá tempo ainda para arrumar? Não. O que pode ser feito, pelo menos para amenizar a situação? Na realidade, a questão do Rio de Janeiro, né, infelizmente a gente vê o pronunciamento do poder público municipal, muitas vezes defendendo ali, né, a questão de que não, nós temos uma boa qualidade da água. Nós não temos. Eu posso até dizer que é uma vergonha o que acontece hoje no Rio de Janeiro, porque nós tivemos aí 4 anos de preparação, mas sabemos muito antes que as Olimpíadas seriam em 2016 no Rio de Janeiro. Já era pra ter arrumado isso. Muitas ações poderiam ter sido feitas, né? Então nós temos históricos, por exemplo, de cidades como Barcelona, que teve as Olimpíadas em 92, ela teve uma reestruturação ambiental de planejamento urbano para receber as Olimpíadas. Então hoje nós temos um resultado positivo advindo dessa reestruturação. Foi pensada a cidade. No Rio não. No Rio estão fazendo estádios, estão fazendo campos, né? Mas na realidade você não tem ali a melhoria ambiental. Então a questão da água é crítica.
Sim. Porque foi feita uma análise recentemente, nós vimos que uma universidade foi contratada, a universidade fez um teste físico-químico e bacteriológico, até de viral, e descobriu uma quantidade enorme de contaminação, principalmente fecal, pela bactéria E. coli, que eles analisaram, que é indicador de fezes humanas ou de outros mamíferos de sangue quente, que é típico, né, de esgoto doméstico. Isso foi comprovado, 75% das análises acima dos permissíveis dentro da lagoa. Ou seja, é impossível. A pessoa vai nadar no meio da merda. Exatamente. Na prática assim. É isso, né? Então é impossível o poder público ir à mídia, passar para a população uma informação dessa. A gente está tendo uma exposição internacional. Sim. E não podíamos estar passando por isso. A solução poderia ter sido feita, que é o quê? Melhorar o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, os atletas estão em risco de contaminação? Não tenha dúvida. Nós tivemos relatos da equipe norte-americana, onde 3 atletas que participaram de provas aquáticas retornaram para os Estados Unidos e tiveram doenças relacionadas à veiculação hídrica, né, que são doenças relacionadas à falta de saneamento. Não precisávamos disso. Então, faltou um pouco aí de, talvez, responsabilidade do poder público, não tenha dúvida, mas acho que um pouco da população também. A formação ambiental, acho que ela ajuda um pouco a população a ter um pouco mais de esclarecimento sobre a questão socioambiental, para que ela possa cobrar do poder público. Então isso tem que ser trabalhado um pouco mais, inclusive nas escolas. Você acha que falta ainda muita consciência ambiental? Falta. Melhorou bastante, né? Eu posso pegar como exemplo infantil o meu sobrinho. Eu vejo, comparando o que ele tem hoje na escola, ele tem 6 anos de idade, o que eu tive na minha fase, né, de adolescência, infância, a questão ambiental era muito fraca na escola. Sim. Falava-se em questão ambiental em implantar o feijãozinho. Hoje não. Você vê ele discutindo questões ambientais que são muito mais profundas, de reciclagem, de não jogar o lixo nas ruas, a questão da poluição. Então, acho que o preparo dos jovens hoje vai ser muito melhor. Mas a gente realmente precisa evoluir nessa questão. É um caso que também é, infelizmente, atual, é a falta d'água também. Sim. Aqui no estado de São Paulo. Sim. O que você acha disso? Eu acho que infelizmente, foi uma falta... É São Pedro. Não, na realidade, a gente tem que ter essa consciência de que os regimes de chuvas, né, as questões climáticas, elas podem sofrer alterações em alguns períodos. Só que a informação que nós temos, isso é de leitura, de pesquisa, que a Sabesp ela tinha conhecimento muito antes do que acontecer a crise de fato, sim, de que nós passaríamos por um período como esse. Cabia o que então ao poder público? Investir na melhoria da captação, abastecimento e, consequentemente, tratamento da água. Sim. Esses investimentos não foram feitos. A gente está pagando por uma ausência de gestão ambiental do poder público nos últimos 10 anos. Então, sim, eu acho, sim, que foi uma falta de planejamento dos órgãos públicos. Outra coisa que também, infelizmente, que muita gente vai acabar pagando, é o acidente da Ultracargo. Sim. Sim. Conta pra gente, explica pra gente nesse lado ambiental do que prejudicou aqui, no caso, a nossa região. Para quem não lembra, né, o acidente da Ultracargo aconteceu em abril, ficou aí conhecido como um dos principais acidentes ambientais em termos da intensidade, né, de fogo, etc. Sim, um acidente, sim. Demorou dessa dias, proporção, né, para apagar? Demorou semanas, né, para que semanas. você conseguisse apagar. As pessoas lembram da fumaça negra, né, que cortava a Baixada Santista. Infelizmente, né, voltando um pouco na questão do planejamento dos municípios, provavelmente se nós tivéssemos aí o planejamento das cidades com instrumentos como licenciamento ambiental, gestão ambiental, muitas situações que nós temos hoje em dia, como um adensamento muito grande de indústrias na região de Cubatão, um polo petroquímico muito próximo de residências, né, e mesmo de uma área portuária, ou seja, você tem uma falta de zoneamento ambiental no município, que se discute muito sobre isso. Sim. Então, a consequência do acidente ambiental da Ultracargo, acho que qualquer pessoa ambiental que você perguntar hoje em dia, ninguém vai te dar uma certeza, porque as consequências ambientais de um acidente como esse, elas são muito sérias, porque elas persistem por muito tempo. De repente, não deixar aquela espuma entrar no rio? Na realidade, essas ações... Que foi a espuma que acabou contaminando, não foi? Essas ações não foram reportadas na mídia, nós tínhamos informações parciais. O que eu posso te dizer, porque eu conheci, tem um aluno, inclusive, que é segurança do trabalho, participou de todo o processo ali de contenção na Ultracargo,
que o trabalho da Brigada de Incêndio Interna, assim como do pessoal da empresa, foi fundamental para a segurança tanto social quanto ambiental da Baixada Santista, porque eles conseguiram conter ali alguns vazamentos de substâncias químicas que seriam altamente danosas para a população estadual e, lógico, focado para a Baixada Santista. Então, nós tivemos problemas com poluição atmosférica, com a própria espuma, né, a drenagem dos efluentes para dentro do estuário. Nós assistimos às mortandade de espécies aquáticas, e isso realmente foi um fato. Mas dos males os piores, eu acho que a ação que foi feita, também pelo Corpo de Bombeiros, ela foi fundamental para que o problema não fosse pior. Então eu acho que dessas experiências negativas, nós conseguimos tirar o que hoje? Existem grupos, da qual eu faço parte também, que é um grupo chamado P2R2, que é um grupo que se une com a intenção de repensar a parte de logística e de armazenamento de substâncias químicas na Baixada Santista. Fazem parte desse grupo universidades, órgãos estaduais e federal de meio ambiente, polícia ambiental, polícia militar, polícia rodoviária, justamente para fazer o que? Olha, gente, a gente sabe que nós vivemos hoje numa região de alto risco. Sim. Não sabemos o que transportamos, o quanto e o risco dessa carga. As informações são muito perdidas. Nós temos situações de armazenamento de substâncias químicas dentro de municípios sem o devido licenciamento, sem saber exatamente que tem substâncias químicas ali. Então o grupo tem essa intenção. O acidente da Ultracargo, assim como outras situações que nós sabemos que existem, discutir um pouco e tentar melhorar, trazer uma segurança já que existe, ambiental, vamos tentar resolver, né? Trazer uma segurança ambiental na Baixada Santista. Mas as consequências para Ultracargo, né, só para concluir o raciocínio, elas ainda vão ser descobertas, porque quando a gente fala em acidente ambiental, nós temos algumas substâncias ali que são químicas, metais pesados, substâncias orgânicas persistentes, que elas vão ainda, pelo próprio nome, persistir por muito tempo na água. Isso pode alterar a cadeia alimentar, pode alterar uma série de questões ecossistêmicas que ainda podem apresentar muitos resultados negativos. Então, a gente tem muitos grupos que estão estudando especificamente essas áreas, mas a gente pode ainda ter, infelizmente, alguns resultados negativos pela frente, infelizmente. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre o mercado de logística, que aqui também você é coordenador do curso de logística. Sim. Como é que está o mercado de logística? Olha, ele vem crescendo? O curso de logística ele vem crescendo muito, né? Não tem ali uma exigência para ter um profissional específico dessa área, mas a área em si, para ter um profissional capacitado, ela vem crescendo. Assim como na gestão ambiental, que nós temos a área industrial, a área portuária, as microempresas que são muito fortes na Baixada Santista, o profissional de logística ele encontra vagas de trabalho nessas áreas. Então, diferente um pouco da gestão ambiental, que geralmente são áreas maiores de atuação, na logística você encontra até numa microempresa ações de logística para você poder atuar. Então, por isso que o mercado está bastante aquecido. Você vê profissionais, se você pegar um pouco dos ingressos, né, do nosso curso de logística, você pegar um histórico deles, tem experiências variadas, ocupações profissionais variadas. Então isso é bastante marcante, ou seja, você tem muitas opções na área de logística para atuar como egresso. Como eu disse, você coordena 2 cursos, né, aqui na Unidos Virtual. Como é que é coordenar 2 cursos? Os desafios, o MEC aí? Os desafios são sempre... sempre incrementar o mundo, como é que é? Exatamente. Nós temos, diferente para quem não conhece o EAD, nós temos as mesmas atribuições que um curso presencial tem. Além disso, nós temos, como você bem falou, o Moodle, para quem não conhece, é nosso ambiente virtual, onde nós temos que preparar esse ambiente virtual. Então tem diversos mecanismos e instrumentos que são específicos do EAD. Então, claro que para o coordenador do EAD, a dificuldade é articular isso, a preparação do ambiente virtual, juntamente com recepcionar o aluno nesse ambiente e fazer a integração professor e aluno. Sim. Então, realmente é um desafio muito prazeroso, porque a gente acaba tendo várias experiências diferentes. Sim. E com relação ao MEC que você falou, vale a pena até nós falarmos sobre isso. Agora em 2015, tanto a gestão ambiental quanto a logística, nós passamos pela avaliação do MEC. Ambos os cursos têm a nota 3, que reforça, 3 é uma nota que apresenta qualidade, reforça aí o bom trabalho que a gente vem desenvolvendo, professores, alunos e a instituição
perante aí os cursos de tecnologia aqui na Unimes. Inclusive tem um programa também aqui na Rádio Unimes, né? O professor Norberto. Professor Norberto, que ele fala também sobre logística. Ele fala o Logística em Debate. Sim. E esse programa é bastante interessante, inclusive me convidou para falar um pouco da parte ambiental nesse curso. E a ideia do curso, na realidade, são programas de extensão que a Unimes vem desenvolvendo. Então, o Logística em Debate ele tem a intenção de trazer profissionais, além dos professores da casa, profissionais que atuam na área de logística, para que eles possam passar para o ouvinte, que muitas vezes são os nossos alunos, Sim. um pouco da área, algumas sugestões de trabalho, algumas dicas de curso. Então, essa é a função dos cursos da rádio. O interessante é que o professor hoje em dia ele teve que se expandir, né? Ele teve que aprender TV, ele agora está encaminhando para a rádio. Exatamente. Isso é uma... são os instrumentos, né? As novas tecnologias que exigem que o professor seja cada vez mais moderno. Eu trabalho com vários professores, né, no presencial que não querem trabalhar no EAD, né, mas eu acho, e isso não é Brasil, você tem os cursos à distância muito concretizados na Europa, muito antes que no Brasil. Então é um caminho sem volta. O profissional, lógico, não vai trabalhar apenas no presencial, apenas no EAD na realidade, mas ele vai ter que buscar também, o mercado vai acabar abrindo vagas para o professor no EAD também, tá? Não, com certeza, até me engasguei aqui. Bom, queria falar também um pouquinho do curso ambiental. Tá. E o mercado, como é que tá para ele? Muito bom também, né? Eu acho que a área ambiental, as próprias aberturas de mercado, elas vêm diretamente com as exigências que nós vemos. Hoje, na nossa entrevista, nós falamos de 3 situações que praticamente mostram a importância de um profissional da área de meio ambiente. Você falou da Lagoa do Rio de Janeiro, pela sua contaminação ambiental. Você falou do acidente da Ultracargo. E você falou também da parte do projeto socioambiental do Guarujá. São 3 projetos que o profissional formado em gestão ambiental, ele vai ter completa capacidade de atuar. Além dessas áreas, você tem projetos envolvendo perícias, auditorias, que são inerentes à formação do gestor ambiental, ou do engenheiro ambiental, ou do biólogo. Então a área de ciências naturais está bastante aquecida ainda. E esses ISOs, é obrigado a ter as empresas? Não, na realidade a ISO ela é uma opção de mercado, né? A ISO, ela, na realidade, as empresas elas têm os sistemas de gestão, e o mercado tem exigido hoje que uma empresa tenha a certificação. Para você ter uma ideia, você pega a Europa ou os Estados Unidos, o Brasil não consegue mais exportar para esses países se não tiver, por exemplo, as certificações ISO 9000, ISO 14000, que é ambiental, a OSA 18001, que é saúde e segurança, a SA 8000, que é a responsabilidade social. Então isso é uma exigência de mercado, onde o profissional formado em gestão ambiental tem aderência e competência para atuar nessas certificações, nessas auditorias. Bem, e a última pergunta. Para o aluno que quer fazer Unimes, o que ele espera? O que ele pode esperar? Olha, aqui nós temos professores muito qualificados, nós temos uma estrutura para o EAD que é referência nacional, e eu falo isso porque em 2006, quando a Unimes começou a entrar no ensino à distância, o EAD no Brasil era muito incipiente. Nós recebemos várias comissões do MEC, e essas comissões elas sempre elogiam a estrutura que nós temos, tanto do ambiente virtual, quanto da rádio, quanto da TV, da forma com que são feitas as videoaulas. Então nós temos uma estrutura para o ensino à distância que serve de referência para outras instituições. E você realmente, quando vai analisar, fazer uma pesquisa de demais cursos, você vê que muita gente acaba não copiando, né? Mas eu acho que esse benchmark acaba se espelhando e acaba utilizando isso como referência também. Então o aluno vai estar bem respaldado aqui em termos de estrutura, em termos de uma grade moderna, porque nós buscamos, através dos colegiados, dos núcleos docentes estruturantes, a cada 1 ano, 2 anos, até porque o curso de tecnologia é um curso que visa o mercado, ele constantemente é atualizado, renovado. Então, como você disse, a questão dos cursos de extensão, né, o curso de rádio, ele tem uma intenção também de falar um pouco ao aluno daquelas questões que não estão no material texto, que não estão nas videoaulas, que são materiais praticamente ali que é o que estanques, né? Então a gente tem a condição de ir constantemente renovando informações com o aluno. Bom, Vinícius, eu queria te agradecer. Obrigada por você aceitar o nosso convite. E queria deixar o espaço para você
deixar o seu recado para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu queria agradecer bastante, primeiro ao convite. Eu acho que a participação, tanto minha quanto de outros professores, é interessante até para a universidade apresentar um pouco do histórico, né, e a gente fazer uma discussão realmente sobre a formação e a experiência dos demais professores, os nossos alunos nos conhecerem um pouco. Eu acho que foi válida a participação. Queria agradecer você ao Estênio mais uma vez pela oportunidade e me coloco à disposição dos ouvintes, né, caso tenha algum interesse, alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está sempre à disposição na própria site da Unimes, né, tem os nossos contatos lá, a gente está aí para poder ajudá-los. Bom, Prata da Casa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página lá no Facebook. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que tivemos, bastidores e mandar o recado de vocês. Prata da Casa tem direção de Estênio Losada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.